A guerra tem o poder de separar famílias, destruir lares e apagar histórias inteiras. Mas às vezes, ela cria coincidências tão improváveis que parecem desafiar qualquer explicação racional. Esta é a história de dois homens que nasceram juntos, mas foram separados pelo destino. Dois gêmeos idênticos, arrancados um do outro, ainda bebês, que cresceram em países e culturas diferentes e que, sem saber, acabaram lutando na Segunda Guerra Mundial em exércitos inimigos. Dois irmãos, dois soldados, dois destinos que se cruzaram no campo de batalha sem que nenhum deles percebesse. Ainda não é inscrito no canal Dossiê Sombrio? Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo. Hoje você vai conhecer um dos relatos mais perturbadores e inacreditáveis da história humana. Tudo começa décadas antes da guerra. Em uma pequena cidade europeia, dois bebês idênticos vêm ao mundo. Mas o que deveria ser o início de uma vida compartilhada se transforma em separação por motivos que se perderam no tempo. Cada criança é entregue a uma família diferente. Um deles permanece em território germânico, crescendo sob a disciplina e a cultura que moldariam a Alemanha nazista. O outro é levado para longe, criado em um país que, anos depois, se tornaria parte dos aliados. Eles crescem sem qualquer pista da existência um do outro. Não há fotos, nem registros, nem histórias. Apenas vidas paralelas, seguindo caminhos que jamais deveriam se cruzar. Quando a Segunda Guerra Mundial explode, o mundo inteiro é arrastado para o caos. O primeiro gêmeo criado na Alemanha é convocado para servir no exército alemão. O segundo, vivendo em território aliado, se alista para defender seu país adotivo. Dois homens com o mesmo rosto, a mesma genética, o mesmo sangue. Agora marcham em direções opostas, carregando armas que poderiam, sem saber, apontar um para o outro. Relatos indicam que, em pelo menos uma ocasião, eles estiveram na mesma região de combate, talvez separados por quilômetros, talvez por metros, talvez por uma única colina, uma trincheira. É impossível saber. Mas o fato permanece. Dois irmãos idênticos, sem saber, lutaram na mesma guerra como inimigos. A guerra avança e com ela vem o frio, a fome, o medo, o barulho ensurdecedor dos bombardeios e o silêncio mortal das noites de vigília. Ambos sobrevivem a batalhas brutais. Ambos veem amigos morrerem. Ambos carregam cicatrizes que jamais desapareceriam. E, curiosamente, ambos relatam a mesma sensação estranha. A impressão de que havia alguém do outro lado, que parecia familiar, como se estivessem enfrentando uma sombra de si mesmos. Uma metáfora, um pressentimento ou algo mais profundo que a ciência ainda não consegue explicar. Quando a guerra finalmente termina, a Europa está em ruínas. Milhões de pessoas procuram familiares desaparecidos, tentam reconstruir suas vidas, tentam entender o que restou de si mesmas. É nesse cenário de caos e esperança que o impossível acontece. Um dos gêmeos, ao buscar documentos sobre sua origem biológica, descobre que não era filho único. Ele tinha um irmão idêntico. Um irmão que havia sido adotado por outra família. Um irmão que poderia estar vivo. A busca é longa. Cartas são enviadas, arquivos são vasculhados, nomes são cruzados, até que, finalmente, o reencontro acontece. Dois homens adultos, com o mesmo rosto, a mesma voz, os mesmos gestos, mas com histórias completamente diferentes. Um lutou pela Alemanha, o outro pelos aliados. Um carregava a insígnia do Reich, o outro o uniforme da liberdade. E ali, frente a frente, eles percebem a dimensão do que havia acontecido.
Eles poderiam ter se enfrentado, poderiam ter se matado, poderiam ter sido inimigos mortais, sem nunca saber a verdade. O reencontro é descrito como um choque emocional devastador. Eles choram, eles riem, eles tentam preencher décadas de silêncio e, acima de tudo, tentam entender como o destino foi capaz de separá-los o profundamente, apenas para aproximá-los novamente. Quando o mundo já não estava em guerra, esse caso levanta perguntas que ecoam até hoje. Até que ponto somos moldados pelo ambiente? O que define quem somos? O sangue ou a cultura? O destino é apenas coincidência? Ou existe algo maior guiando nossos passos? Como dois homens geneticamente idênticos podem seguir caminhos tão diferentes, a ponto de se tornarem inimigos sem saber? A Segunda Guerra Mundial separou milhões de famílias. Mas neste caso, ela quase colocou dois irmãos idênticos, frente a frente como adversários. Uma história que parece saída de um romance, mas que está registrada em arquivos, depoimentos e documentos da época. Dois gêmeos, dois países, dois exércitos, dois destinos que se cruzaram no momento mais sombrio da humanidade. E um reencontro que só aconteceu quando o mundo finalmente parou de lutar. Se você gosta de histórias reais, misteriosas e quase inacreditáveis como essa, inscreva-se no Dossiê Sombrio. Curta, comente e compartilhe para que mais pessoas conheçam esse caso impressionante. E responda nos comentários. Você acredita que o destino realmente pode unir ou separar pessoas dessa forma?